Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos discutir um artigo relacionado ao Putin que saiu há alguns meses, mas está mais atual do que nunca. O artigo é esse: Toda a Ucrânia é nossa. O imperialismo russo de Putin agora está em plena exibição. Esse artigo tem alguns meses, mas ele está repleto de informações que deixam claro a real natureza do ditador russo. O artigo relembra inclusive uma afirmação feita por Putin há 18 anos que demonstra que essencialmente nada, absolutamente nada mudou no modo dele de pensar em quase 2 décadas. Então, vamos ver esse e outros absurdos ditos por ele no vídeo de hoje, certo? Obrigado por assistir nosso vídeo. Se puderem, se inscrevam no canal. Se tiverem dúvidas ou opiniões, deixem nos comentários. E vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Muito bem. Toda a Ucrânia é nossa. O imperialismo russo de Putin está agora em plena exibição. Esse artigo ele saiu em 3 de junho de 2025. Como eu disse na introdução, ele é bem atual. O presidente russo Vladimir Putin acredita que toda a Ucrânia é nossa, declarou ele na semana passada. A reveladora declaração do líder do Kremlin indica o clima de crescente confiança em Moscou, enquanto a Rússia continua a fazer progressos lentos, porém constantes no campo de batalha ucraniano. Pessoal, quando a gente lê clima de crescente confiança em Moscou, enquanto a Rússia continua a fazer progressos lentos e constantes, a gente já vê aqui, de cara, o primeiro aspecto geopolítico vergonhoso do que a gente já vem falando antes, há muito tempo. Enquanto Trump fica brigando com o mundo ocidental e defendendo uma solução pacífica, o ditador russo ficava se gabando pro bando de puxa-sacos dele lá naquele encontrinho dele sobre os sucessos militares da Ucrânia. Quero dizer, os supostos sucessos militares russos na Ucrânia. Ou seja, naquela época, estava o Trump bancando o palhaço do Putin. Continuando. Os comentários de Putin foram feitos em 20 de junho, durante sua participação como palestrante principal no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, um evento anual de destaque, muitas vezes chamado de Davos da Rússia. Aí disse o Putin, abre aspas, já disse muitas vezes que considero o povo russo e ucraniano um só povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa. Bom, essa afirmação ele disse enquanto participava do encontro e ainda falou mais, Temos uma regra antiga, onde quer que um soldado russo pise é nosso. Aqui, de novo, rapidamente, mais 2 afirmações que realmente são assustadoras. Essas afirmações, por si só, já deveriam derreter qualquer ilusão que as pessoas possam ter de uma intenção pacífica por parte da Rússia. Por exemplo, quando ele diz que considera o povo russo e ucraniano um só povo, nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa, quando ele diz isso, pessoal, ele está literalmente negando o direito da Ucrânia à existência e está deixando claro que toda a Ucrânia pertence à Rússia. Uma afirmação mais verdadeira da obsessão política do Putin do que essa eu não encontro. E, quando ele fala isso, ele deixa escapar de maneira voluntária ou involuntária que as ambições da Rússia não se encerram nas regiões que hoje são ocupadas pelos russos. Elas se estendem por todo o país. Elas indicam claramente que o objetivo é a conquista total, nada menos, nada mais, de toda a Ucrânia. É bem simples o que essa afirmação dele está dizendo. A segunda afirmação também é igualmente assustadora, tá? Quando ele diz que onde quer que um soldado russo pise é nosso, ele deixa claro o caráter belicoso com que a Rússia trata as questões internacionais. Alguém aí por acaso considera certo? Alguém aí acha certo esse tipo de afirmação? Onde quer que um soldado russo pise é nosso? Essa afirmação é tão absurda que vamos inverter a situação então. Vamos inverter geopoliticamente esse raciocínio. Imagine os Estados Unidos, que estão agora prestes a intervir na Venezuela. A gente já sabe que eles têm inclusive tropa de desembarque. Então, obviamente, se é necessário para decapitar o regime do Maduro, vamos ter soldados em solo, soldados norte-americanos pisando em solo venezuelano para fazer esse objetivo de decapitação. Depois que os soldados norte-americanos conquistarem os objetivos, eles vão sair do território russo. Ou alguém concorda que os soldados americanos devam ficar na Venezuela, porque onde quer que um soldado americano pise é dos Estados Unidos? Ninguém concorda com isso, correto? Então, da mesma maneira, por que a gente deveria concordar com essa afirmação do russo? Continuando. De forma reveladora, a afirmação de Putin de que toda a Ucrânia pertence à Rússia foi recebida com risos e aplausos, aparentemente espontâneos, de muitos dos presentes do evento de São Petersburgo. Pois é, ele está se referindo então a esse trecho do vídeo aqui, pessoal. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но, знаете, у нас есть такая старинная
Это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наша. Bom, ver líderes rindo e aplaudindo esse tipo de declaração diz muito do tipo de nação que se reúne voluntariamente no entorno da Rússia. Eu falo voluntariamente porque tem países que são obrigados a ficarem no entorno da Rússia, como por exemplo a Albânia, a Geórgia e outros países ali que enfrentam uma situação de opressão, tá? Mas tem países que sim, voluntariamente apoiam a Rússia. Então essas nações, que elas parecem ter um apreço no geral pela força em resolver problema, seja internamente, seja externamente. Para esse tipo de nação que apoia tão espontaneamente a Rússia, democracia para eles é como pimenta, só é boa quando aplicada nos outros. Continuando no artigo, nada disso é totalmente novo, é claro. Bom, pessoal, é exatamente por isso que eu trouxe esse artigo, tá? O assunto não é novo, mas ele continua extremamente atualizado. Continuando aqui então. O desprezo pela soberania e identidade nacional ucraniana que se manifestou no Fórum de São Petersburgo está profundamente enraizado na tradição imperial e tornou-se uma característica cada vez mais proeminente do governo de Putin nos últimos 25 anos. Já em 2008, ele dizia ao presidente americano George W. Bush que, em sua opinião, a Ucrânia nem sequer era um país. Aí a gente vai para esse artigo aqui. Rapidamente, né? O objetivo final de Putin na Ucrânia e por que o Ocidente pode ter dificuldades em impedi-lo. Na cúpula da OTAN de 2008, em Bucareste, Romênia, Vladimir Putin disse a um surpreso George W. Bush: "Você precisa entender, George, que a Ucrânia nem sequer é um país. Parte do seu território fica na Europa Ocidental e a maior parte nos foi dada." 6 anos depois, o Kremlin parece estar se certificando de que a opinião de Putin se torne realidade. Bom, esse artigo aqui, que ele foi citado originalmente, é na verdade de março de 2014, e nele já se fazia referência ao comportamento belicoso do Putin em declarações que haviam sido dadas em 2008, ou seja, a declaração do Putin para o George W. Bush foi feita em 2008 e foi trazida à tona em 2014. E por que foi trazida à tona em 2014? Porque em 2014 estava ocorrendo a invasão russa da Crimeia. Vocês entendem? Vocês veem que, como a história, as declarações vêm se repetindo no decorrer de anos e não demonstram nenhuma modificação até hoje, em pleno 2025. Putin, em 2008, já dizia coisas que hoje são totalmente atuais. O comportamento do Putin se manteve totalmente inalterado. Mesmo após tanta guerra, tanto sofrimento, não se modificou. Ou seja, o Putin vai continuar essa guerra até assimilar totalmente a Ucrânia ou então destruir o país. Não há outra interpretação para esse comportamento tão obsessivo. Desde o início da guerra contra a Ucrânia em 2014, com a anexação da Crimeia, Putin tem instrumentalizado a história para minar a legitimidade da Ucrânia e justificar sua crescente campanha de agressão imperial. Na véspera da invasão, ele publicou um ensaio. Bom, esse ensaio, na verdade, foi um material vagabundo que foi de autoria dele, mas obviamente foi escrito e revisado pela inteligência soviética. O Putin só assinou, que basicamente nega a existência da Ucrânia como Estado, como nação. É um festival de mentiras e distorções históricas. Continuando. Uma vez iniciado o ataque, ele incorporou sua invasão às conquistas imperiais do czar russo Pedro o Grande, do século XVIII, argumentando que estaria devolvendo terras historicamente russas. Esse link aqui leva esse material da BBC. Putin e Pedro o Grande, líder russo, se compara ao czar do século XVIII. Esse artigo é de 10 de junho de 2022. A admiração de Vladimir Putin por Pedro o Grande é bem conhecida, mas agora ele parece ter ideias próprias sobre o que significa ser grande. Ele se comparou abertamente ao czar russo, equiparando a invasão da Ucrânia pela Rússia às conquistas expansionistas de Pedro o Grande cerca de 3 séculos atrás, e deixando claro, até o momento, que a sua guerra é uma apropriação de terras. Perfeito! Diz tudo aqui. Essa afirmação em si, esse artigo em si já seria suficiente para gerar um único vídeo, mas por agora o que a gente quer saber daqui é que essa afirmação revela mais uma vez, pela 100ª vez, como se fosse necessário, a real natureza do Putin, a real natureza do que ele objetiva verdadeiramente. Ele pode até se esconder atrás de um monte de mentira, de uma montanha de desinformação, mas de tempos em tempos ele dá uma derrapada e deixa de escapar de fato quem ele é. E quem é ele? Ele é um conquistador, ele é um expansionista, ele é um ser humano abominável que tem objetivos que, para serem concluídos, passam por cima da vida de milhões de pessoas. E um ser humano assim, pessoal, tem que ser impedido de um modo ou de outro. E uma maneira de se começar a encerrar essa guerra e começar a se encaminhar para o final seria, enfim, a Ucrânia começar a receber os mísseis Tomahawk, já falamos desses mísseis em vídeos anteriores, para eles começarem a destruir de maneira mais efetiva a estrutura fundamental que está mais afastada da Ucrânia, a estrutura fundamental que financia essa máquina de guerra, e assim começar a secar a Rússia por dentro, secar em termos de valores econômicos e fluxo de petróleo, e aí sim fazer o Putin desistir obrigatoriamente dessa guerra.
Certo, pessoal? Obrigado por terem ficado com a gente. Qualquer dúvida ou opinião, deixe nos comentários, tudo bem? E a gente responde na medida do possível. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?